Boa tarde, meus irmãos. Prazer estar aqui com vocês nesta tarde e vamos aqui continuar o nosso estudo que iniciamos na última live sobre dons espirituais. Então, é um assunto que eu disse aí que dá pano para manga e a gente vai ver muita coisa que ainda fica na dúvida na mente de muitos cristãos, principalmente quando nós falamos de dons de línguas, dons de curas, profecias, né? Será que existem ainda profetas que podem fazer profecias e trazer revelações nos dias de hoje? Então isso a gente vai se propor a estudar nessas nossas lives, então esteja aí nos acompanhando e estudando junto com a gente. O que nós veremos na live de hoje? Nós veremos aqui os dons espirituais que Deus revela na sua palavra, na Bíblia. Então nós vamos nos propor a conhecer estes dons, como Deus ele revela para nós na palavra de Deus. Para isso, conhecendo os dons espirituais, vamos ler aqui 3 textos específicos da palavra de Deus que revela uma lista de dons. A primeira lista de dons aparece para a gente em Romanos capítulo 12. Então é interessante que você grave esses versos em algum canto aí do seu caderno, na sua Bíblia, para que você possa saber onde aparecem as listas de dons que Deus ele revela para a gente. O primeiro deles é Romanos capítulo 12, do versículo 3 até o versículo 8. Então, olha só o que diz aqui. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, primeiro, para a gente explicar este versículo, o versículo nos conscientiza que a gente não deve dar um passo a mais naquilo que Deus não nos convocou. O que o versículo está nos ensinando? Se Deus concedeu o dom de misericórdia para você, não fique pensando que você também tem um dom do pastorado. Se Deus concedeu para você o dom de professor, o dom de mestre, aquele que ensina a palavra de Deus, não fique pensando também que você tem mais outros dons e você é aquele multidons, que você pode fazer todas as coisas. Não, é bom que você fique na atuação que Deus concedeu para você. Se Deus concedeu para você 3 dons, trabalhe em cima desses 3 dons. Se Deus concedeu para você um dom, trabalhe em cima deste um dom que Deus ele concedeu para você e faça com dedicação. Não pense além e, evidentemente, a gente não deve pensar a quem. Você tem que saber quem você é, o dom que Deus concedeu para você. Porque, às vezes, algumas pessoas ganham alguns dons de Deus, mas ele fica com aquele sentimento de inferioridade, o que nós chamamos de complexo de inferioridade. Ah, eu não sou ninguém. Eu não sou nada no corpo de Deus, eu sou um João ninguém, sou um zero à esquerda. E às vezes a pessoa mesmo acaba se anulando no serviço de Deus. Acaba sendo aquele crente de banco, que só vive sentado no banco e não faz mais nada para cooperar no corpo de Deus, porque ele fica se achando, ele se convenceu disso, que ele é incapaz. Ah, eu não consigo me desenvolver mais, já tenho uma idade avançada, não consigo estudar mais, não consigo aprender mais nada. Olha só, ele se convenceu que ele é um inútil. Só que a palavra de Deus fala que você tem utilidade. Porque se Deus deu um dom para você, você é útil no dom e no serviço do Senhor. Você tem utilidade no corpo de Cristo. Não fique pensando que você é uma pessoa inútil. Você tem utilidade, você precisa saber disso. Não pense além, mas também não pense a quem. Saiba quem você é no corpo de Cristo e trabalhe no corpo de Cristo. O versículo continua, o versículo 4, mostrando agora a lista de dons que Deus revela aqui. Diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Cada um tem um trabalho diferente. Assim também nós, no corpo de Cristo, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, e agora ele vai mostrar a lista de dons. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Note que nesses textos aqui, Paulo apresentou alguma lista de dons. Ele colocou aqui alguns dons.
E é interessante notar que ele não fez uma lista exaustiva. Ele não colocou todos os dons existentes que Deus concedeu para as pessoas. Ele apenas colocou aqui alguns exemplos nessa lista de dons. Nessa lista de dons aqui, por exemplo, aparece aqui o dom, cada um dom diferente. Aparece, por exemplo, o dom de profecia. Daí ele fala, olha, existe o dom de profecia. Ele fala aqui sobre o dom da fé. Ele também fala aqui sobre o dom de ministério, ele fala sobre o dom do ensino, ele fala aqui sobre o dom da contribuição financeira, ele fala aqui sobre o dom da misericórdia. Nota que ele fala aqui, mostra algumas listas de dons. Então aqui, alguns dons são revelados em Romanos capítulo 12. Outra lista de dons, que aparece uma outra porção da palavra de Deus, está lá também aqui em 1 Coríntios capítulo 12. Olha só o versículo 8 até o versículo 11. Então, 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 a 11, vai mostrar uma outra lista de dons. E diz assim, do versículo 8 até o versículo 11. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. Olha só um dom que ele está revelando aqui, sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Então, existe aqui o dom de conhecimento também. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito e realiza todas as coisas, distribuindo a cada um como lhe apraz e a cada um individualmente. Olha só que interessante que aqui apareceu uma lista de dons e alguns dons aqui não estão relatados naquela lista de Romanos. Então, note que a intenção de Paulo, quando deu esses exemplos, não foi fazer uma lista exaustiva. Então, alguns dons que são falados ali em Romanos não aparecem aqui em 1 Coríntios. E aqui em 1 Coríntios, alguns dons que aparecem aqui não aparecem lá naquela lista que Paulo escreveu para a carta de Romanos. E olha só também o versículo 28 do capítulo 12, que diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Olha só que interessante, a lista também sendo mostrada neste versículo. Paulo mostrando uma lista, não uma lista exaustiva, mas ele está mostrando aqui alguns exemplos de dons espirituais que Deus concedeu para a igreja. Então, uma lista aparece em Romanos capítulo 12, outra lista aparece em 1 Coríntios capítulo 12, e uma outra lista vai aparecer em Efésios capítulo 4. E eu quero ler também com você este texto. Efésios capítulo 4, versículo 7 até o versículo 11, que diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha só que interessante, uma outra lista de dons aparece aqui em Efésios também. E alguns dons que aparecem em Efésios não estão em 1 Coríntios, não estão em Romanos, assim em Romanos também. Alguns dons que aparecem lá não estão em 1 Coríntios, não estão em Efésios, e alguns dons aparecem em mais de um texto, né? Tanto aparece em Romanos, quanto aparece em 1 Coríntios, aparece também aqui em Efésios. Então, olha só que interessante. 3 textos diferentes que mostram para a gente listas de dons espirituais que existem. Uma curiosidade que eu gostaria de apontar aqui para você, não sei se você percebeu. Quando você leu Romanos capítulo 12, dos versículos 3 a 8, onde mostra uma lista de dons, você reparou quem que é a pessoa que concedeu os dons para a igreja? Romanos capítulo 12, do 3 ao 8, quando você relê na sua casa, você vai perceber que uma pessoa da Trindade, especificamente, concedeu aqueles dons para a igreja. E ali está falando sobre a pessoa do Pai. O Pai concedendo dons para a igreja.
Quando você já vai para outra lista, que está em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 a 11, é uma outra pessoa da Trindade que concede os dons ali. E ali é a pessoa do Espírito Santo. A uns deu o Espírito Santo, como lhe apraz, tal dom. Então note que a pessoa que aparece ali da Trindade foi o Espírito Santo. E em Efésios, a curiosidade é que é Cristo Jesus quem aparece concedendo os dons. O que é curioso para a gente? Que a gente percebe a Trindade trabalhando juntos para conceder dons à igreja. Romanos fala dos dons que Deus Pai concedeu. 1 Coríntios 12 fala dos dons que o Espírito Santo concedeu. E Efésios capítulo 4 fala dos dons que Cristo Jesus, o Filho, concedeu para a igreja. Olha só, meu irmão, como a Trindade sempre trabalha em união. Assim como a Trindade trabalhou na criação do mundo, Deus Pai estava ali, Jesus Cristo estava ali, o Filho estava ali, o Espírito Santo estava ali também, trabalhando na criação. Na salvação também nós temos a Trindade trabalhando, Deus Pai planejando, o Cristo, o Filho executando, o Espírito Santo aplicando essa salvação no coração das pessoas. E assim nós temos também no fortalecimento da igreja, quando Deus concede os dons para a igreja. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo trabalhando, concedendo os dons para a igreja. Isso aí é uma curiosidade que você deve ler e perceber também. O que eu quero que você faça como atividade? Romanos, nós vimos uma lista de dons. 1 Coríntios, nós vimos outra lista de dons. E Efésios, nós vimos uma outra lista de dons. O que é importante é que você seja um estudante da palavra de Deus. E um estudante, o que ele tem em mãos? Além da Bíblia, ele precisa ter uma caneta, ele precisa ter uma folha de papel ou um caderno. O que você precisa de fazer como atividade agora? Você vai pegar a lista de dons de Romanos e você vai escrever todos os dons existentes ali. Depois você vai para 1 Coríntios e você vai ler aquela lista e vai escrever também todos os dons existentes ali. Você vai perceber que existem dons que já foram citados em Romanos, então você não precisa reescrever. Mas tem dons novos que não foram citados em Romanos. Daí você coloca na sua lista. Depois você vai para Efésios, que é uma outra lista de dons. Você lê quais são os dons que são citados ali e você vai escrevendo. Você vai perceber que algum dom ali já foi repetido em outros textos. Então você não precisa reescrever uma segunda vez. Mas existem dons que não aparecem nos outros textos. E daí, quando você terminar essa atividade, o que você vai ter? Você vai ter uma lista de dons. Agora eu quero facilitar para você. Eu já fiz essa atividade e quero mostrar para você. Você não precisa, talvez, fazer. É bom que você faça, mas você não precisa fazer porque eu já fiz essa atividade e quero mostrar para você. Estou dando esta atividade de graça, você não me precisa pagar nada, você não precisa fazer um Pix para mim, eu simplesmente já estou dando de graça, né? De graça recebeste, de graça dai. Então eu fiz essa atividade, eu li Romanos, li 1 Coríntios, li Efésios e coloquei numa lista ali todos os dons que são citados. E olha só a lista de dons que aparece nesses 3 textos da palavra de Deus. Existe o dom de profecia, e agora eu vou seguir aí na coluna. Existe o dom de ministério, existe o dom de ensino, existe o dom de exortação, o dom de contribuição, o dom de presidir, o dom de misericórdia, o dom dos apóstolos, o dom de sabedoria, o dom de conhecimento, o dom de fé, o dom de cura, de milagres, de discernir espíritos, o dom de línguas, o dom de interpretar essas línguas, o dom de mestres, dom de socorro, dom de governos, dom de evangelistas e dom de pastores. Olha só, então eu já fiz essa atividade, está aí na sua tela, você pode copiar ou tirar um print, e é bom também que você faça aí essa atividade na sua casa para perceber aí esses dons aí que eu listei nesta linha aqui. Na sua tela você também está percebendo que alguns dons aqui eu coloquei em vermelho. Por quê? São aqueles dons polêmicos que a gente vai entrar em discussão. Por exemplo, em dons de vermelhos que aparecem aí são o dom de profecia, dons de apóstolos, conhecimento, curas, milagres, dons de línguas e interpretação. Esses dons estão em vermelhos porque alguns grupos acreditam que esses dons cessaram. Eles não continuam nos dias de hoje.
Outro grupo, que são os continuistas, eles acreditam que esses dons continuam nos dias de hoje. E aí nós temos os pentecostais, por exemplo, que são continuistas e acreditam que esses dons de profecia, apóstolos, curas, milagres, línguas, todos eles continuam nos dias de hoje. Por isso que eu coloquei eles em vermelho, porque são os dons polêmicos, né? Aí a gente vai estudar. Eles continuam ou não continuam no dia de hoje? O que eu me propus a fazer aqui, conhecer quais são os dons que a Bíblia revela para a gente. Você notou aí, talvez, que não tem um dom de música, o dom de cantar? Por quê? Como nós vimos na live passada, música, cantoria, instrumentos não são dons, são talentos naturais que uma pessoa pode nascer com ela. E talentos, tanto uma pessoa crente pode ter, quanto um descrente também pode ter. Então, você tem pessoas talentosas aí que não são convertidas, que cantam muito bem, que tocam muito bem instrumentos. São talentos, não são dons. Agora, dons espirituais, os descrentes, eles não possuem. Somente quem creu em Jesus Cristo. E você precisa descobrir dessa lista aqui, quais dons que você tem. Então, é importante que você saiba quais dons que Deus ele concedeu para você. Mas eu falei de uma atividade que eu acabei fazendo essa atividade e você não precisa fazer na sua casa. Mas agora eu quero deixar uma atividade que você faça na sua casa. A gente só vai ver isso na próxima live, mas é bom que você assista a próxima live já tendo feito esta atividade na sua casa. Qual que é a atividade que eu quero que você faça? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, e aqui Pedro ele vai fazer uma divisão da existência dos dons. 1 Pedro, capítulo 4, o versículo 10 e o versículo 11 diz assim para a gente: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, olha só a orientação. Você recebeu o dom? Sirva a igreja conforme esse dom que você recebeu. Não tente ir além e não fique pensando a quem não. Conforme o dom que você recebeu. Como um bom despenseiro da multiforme graça de Deus. Olha só que interessante o versículo 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro aqui, ele dividiu todos os dons existentes em duas categorias. Existem os dons da fala e os dons do serviço. Olha só o que ele falou aqui no versículo 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Então existem dons que são do campo do falar, que estão no campo da comunicação, e dons que estão no campo do servir, no campo do serviço, no campo da atividade. Qual que é a atividade agora que eu quero que você faça na sua casa? Você tem em mãos uma lista de dons, aqui que nós revelamos em Romanos, 1 Coríntios e Efésios. Você tem essa lista de dons aqui. O que você precisa fazer agora? Você vai pegar um papel na sua casa, um seu caderno, e colocar, fazer uma coluna e escrever como título dessa coluna: Dons no campo do falar. Daí você faz uma outra coluna e coloca ali: dons no campo do serviço. E você vai lendo esses dons que nós temos aí, profecia, ministério, ensino, e você vai perceber, profecia está no campo do falar ou no campo do serviço? E você vai colocar lá, a profecia está no campo do falar, é a pessoa que fala da palavra de Deus, é a pessoa que profere a palavra de Deus. Então você vai colocar, profecia está no campo do falar. Daí, por exemplo, você vai pegar outro dom aqui, o dom de socorro. Socorro está no campo do falar ou no campo do serviço? Daí você vai analisar, socorro é aquela pessoa que socorre alguém, que ajuda as outras pessoas, alguém está em necessidade, ele vai ajudar, alguém precisa no hospital, ele dispõe o seu carro, leva aquela pessoa para lá, é uma pessoa muito prestativa. Essa pessoa no campo do socorro, ele está, então, na categoria do serviço, não é do falar, mas é do serviço. Daí você coloca na coluna, socorro está no campo do serviço, dons de serviço. Então, essa atividade que você vai fazer na sua casa aí. Então, separa uma folha no meio, coloca ali dons no campo do falar, dons no campo do serviço, e você vai dividir agora essa categoria. Quais são os dons do campo do falar e o campo do serviço? Na aula que vem, na próxima live, a gente vai revelar quais são os dons do campo do falar, quais são os dons no campo do serviço, mas é importante que você já faça isso na sua casa. Então, nessa aula de hoje, essa primeira aula, nós estamos conhecendo quais são os dons que a Bíblia revela. Note que esses textos aí, Romanos, 1 Coríntios e Efésios,
não são uma lista exaustiva, mas aqui nós temos os dons que Deus revelou para nós, os dons que a Bíblia nos mostra que nós podemos ter. E agora é importante que você saiba qual o dom que Deus concedeu para você. Na próxima live, na próxima aula, a gente vai continuar conhecendo mais esses dons. A gente vai, dom por dom aqui, falar como que era este dom, ou como é este dom, o que que a pessoa que tem, por exemplo, o dom do ministério. O que que é o ministério, o que que a pessoa faz que tem esse dom. A pessoa que tem o dom da contribuição, o que que a pessoa faz que tem esse dom da contribuição. Então a gente vai aprender um pouco mais na próxima live sobre isso. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que você esteja conhecendo cada vez mais a palavra de Deus e não seja ignorante a respeito dos dons espirituais. Que Deus abençoe a você e a sua casa. Tendo qualquer dúvida, escreva aí nos comentários que nós vamos procurar a estar respondendo nas nossas lives. Que Deus abençoe você e sua família.